Líderes dos países que compõem a região da floresta amazônica estão reunidos em Belém, no Pará, para a Cúpula da Amazônia. O desmatamento zero até 2030, uma das metas do presidente Lula, é o tema central do evento. Durante o primeiro dia da Cúpula da Amazônia, no Pará, foi assinada a Carta de Belém. O documento consolida 113 objetivos para os países que participam do Tratado de Cooperação Amazônica. O texto base foi apresentado pelo governo brasileiro, anfitrião da cúpula, e analisado por Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela, que também fazem parte da organização. De acordo com o documento, essas nações devem combinar esforços para tocar uma agenda comum de cooperação na Amazônia, voltados ao desenvolvimento, conservação e uso sustentável da biodiversidade, das florestas e da água. O texto também propõe esforços para o combate ao desmatamento e às atividades ilegais, com desenvolvimento econômico, inclusão social e geração de renda e emprego. Os países deverão apoiar a implementação de programas e iniciativas de assistência técnica e extensão rural para agricultura familiar, pescadores artesanais e comunidades tradicionais da região. No programa Bom Dia Ministra dessa quarta-feira, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, foi questionada sobre as acusações que a agropecuária brasileira enfrenta no exterior sobre desmatamento e preservação ambiental. Na entrevista, Marina Silva reforçou a importância do trabalho de fiscalização junto a outros órgãos para inibir o desmatamento ilegal e ressaltou que, dessa forma, o agro pode ficar livre dessas situações que não retratam a realidade de todos os produtores. As equipes do IBAMA, do ICMBio, em alguns momentos a gente tem que trabalhar junto com a Polícia Federal, até com a Força de Segurança Nacional. E eu falo isso para que a gente possa ajudar que o agronegócio brasileiro, que é fundamental para o nosso país, para gerar emprego, para gerar riqueza, tem um peso muito grande na nossa balança comercial, possa ficar livre dessas situações difíceis que atrapalham os nossos interesses. E aí eu posso te dizer que tem um estado, no caso o estado do Pará, que tinha uma curva de alta muito acentuada e que agora, graças a uma ação do governador Helder Barbalho, de reconhecer o problema e começar a trabalhar junto com o governo federal para enfrentar o problema, já tivemos uma queda do desmatamento. O que não aconteceu em relação ao estado do Mato Grosso, por exemplo, que nesse momento lidera a curva do desmatamento. Isso significa que é todo o agronegócio? Claro que não. Existem aqueles que já estão fazendo o dever de casa, mas existem aqueles que não estão fazendo. E aí é preciso que o Estado e o governo federal trabalhem juntos para que todos possam fazer o dever de casa. E sobre todos esses assuntos, eu converso agora com o diretor da Agroícone, Rodrigo Lima. Quero te desejar aqui boas-vindas, viu, Rodrigo? Obrigada pela sua participação e seja aqui muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Priscila, como vai? Rodrigo, nesse fim de semana, Marina Silva disse que o maior emissor de gases de efeito estufa no Brasil vem do desmatamento junto com a agricultura. É justo afirmar que a agricultura está entre os maiores emissores de CO2, mas não considerar o quanto os grandes centros, as grandes cidades aí do mundo contribuem para esse cenário? Então, é muito cômodo usar todas as emissões de desmatamento, né, do setor de uso das terras e as emissões do setor de agropecuária e dizer que a agropecuária é o maior emissor de gás de efeito estufa do Brasil. Isso não é verdade. O grande problema, e aí é preciso, né, para fazer a comparação com outros países, lembrar que o problema grande dos outros países é o setor de energia. No Brasil, felizmente, a gente tem bastante energia renovável, né? A matriz renovável aí soma 45% do total da matriz energética do país. Temos longas oportunidades para melhorar ainda mais, né? Gerando empregos, negócios, tecnologia, inovação. E eu acho que é preciso tomar cuidado quando se generaliza, né, as emissões de desmatamento vinculado à agropecuária, porque se a gente pega os dados da própria PPCDAN, né, do Plano de Combate e Controle do Desmatamento da Amazônia, e o novo governo aprovou agora a quinta fase da PPCDAN,
Claro lá que 25% do desmatamento na Amazônia acontece em áreas privadas. O resto são em áreas públicas. E aí a gente tem, em média, 25% do total de desmatamento na Amazônia acontecendo em áreas de assentamento. Por que acontece desmatamento em assentamento? Por que acontece desmatamento em gleba pública não destinada? Por que acontece desmatamento em unidade de conservação? É tudo agropecuária? Agropecuária que está tomando crédito, que compra tratores, que compra colheitadeiras, que usa insumos, está no meio da unidade de conservação, desmatando para produzir? Isso é muito improvável. Então, eu vejo como cômoda essa análise de que toda a emissão de uso da terra vem de agropecuária, somada de agropecuária é o maior setor emissor do Brasil, e aí a culpa é da agropecuária. Acho que isso passa uma mensagem enviesada em relação à realidade, o que não significa que não existe desmatamento causado pela agropecuária. E aí vem um desafio enorme de coibir desmatamento ilegal e de criar soluções para que o desmatamento legal deixe de acontecer na medida em que existam pagamentos, formas de dissuadir o produtor de fazer a conversão legal da área que ele tem direito, lembrando que para poder fazer isso legalmente, ele precisa ter os requisitos de reserva legal e de área de Sim. preservação permanente que o Código Florestal determina. E justamente aqui falando de Código Florestal, né, que a gente tem uma das legislações mais rígidas do mundo, respeitamos aqui a legislação, não podemos deixar de lembrar disso. Você acha que o Brasil tem avançado nesse sentido? Priscila, eu acho que sim, tá? Mas aí eu até gosto de você trazer essa pergunta pelo seguinte: acho que a gente está num momento inquietante em relação a gerir risco de desmatamento nas cadeias produtivas por conta da diretiva da União Europeia de due diligence, que pode criar muitas restrições aí, inclusive obstáculos ao comércio de certas cadeias produtivas por conta de risco de desmatamento. E não é só a União Europeia, tá? Estados Unidos está discutindo isso, Reino Unido também, daqui a pouco vem outros países, o que mostra que gerir risco de desmatamento em cadeias produtivas se tornou um tema super importante da agenda de comércio internacional, para não dizer da agenda ambiental. E aí a gente tem o Código Florestal como uma legislação super avançada, ambiciosa, por conta da conservação que já é feita e da restauração que terá que ser feita de quem tem passivos para adequar a sua posse ou propriedade. A grande questão é a seguinte: a gente precisa destravar a implementação do Código Florestal de uma vez por todas. O código foi aprovado em 2012, teve a judicialização lá das ADINs no Supremo, aí se venceu, o código é constitucional, basicamente integralmente, e aí os estados estão lá aprovando seus programas de regulação ambiental, tem a nova lei que determina prazo, né, para os estados, os produtores terão que aderir ao programa de regularização ambiental em 1 ano da convocação que o estado fizer. Só que para isso precisa ter a validação do CAR. O Pará soltou uma normativa essa semana sobre validação de CAR, São Paulo teve um passo muito importante para avaliar a CAR, e está avançando pesado na avaliação do CAR, porque o Estado definiu que isso é prioritário. Então, enquanto os Estados não abraçarem a validação do CAR como uma agenda prioritária para gerir a implementação do Código Florestal, todo mundo sai perdendo. Então, não é só o produtor vai se movimentar, ele fez o CAR, mas o CAR não é avaliado, o que acontece? Fica lá pendente. Então, acho que todo mundo tem que cumprir seu papel, porque senão é muito fácil dizer que é o produtor que não cumpre. Tá certo. E falando agora da cúpula da Amazônia, né, que termina hoje, como um todo, ela também é uma prévia do que a gente pode esperar das próximas cúpulas do clima, realizadas pela Organização das Nações Unidas. Qual que é a sua avaliação geral dessa reunião de 2 dias que está terminando hoje lá em Belém? Então, eu estava até olhando a declaração de Belém, que saiu, que vocês estavam mostrando no começo da entrevista, com vários compromissos, né, dos países amazônicos, no sentido de gerar desenvolvimento para a região. E tem lá a discussão de desmatamento como um tema prioritário, porque é um desafio enorme conter desmatamento. É importante, de novo, lembrar que desmatamento acontece por vários vetores, inclusive pobreza.
Não estou justificando, mas estou dizendo que não tem como negar que pobreza gera desmatamento. E uma das declarações, um dos compromissos assumidos nessa declaração de Belém é uma aspiração para caminhar para o desmatamento zero, mas não tem em nenhum momento um compromisso de desmatamento zero, até porque no Brasil nós não temos uma lei, nós temos uma lei que permite desmatamento legal, que é o Código Florestal, em casos específicos. Então, de novo, eu acho que aí tem lá a promoção da agricultura sustentável, inclusão do pequeno, que o pequeno precisa de apoio, precisa de tecnologia, precisa de acesso a crédito, precisa melhorar, né, o seu nível de produtividade para que ele tenha uma vida melhor, para que ele tenha uma condição socioeconômica melhor, dignidade, vida, renda, e aí ter um ganha-ganha com o socioeconômico e o ambiental. Eu acho que a declaração ela é muito importante e ela traz para os países amazônicos, considerando o tratado que já existe, né, de cooperação amazônica, uma força para os países que se conectam, uma força lá na Convenção do Clima e no Acordo de Paris. A gente vai ter a COP28 em Dubai. O elefante na sala de toda a agenda climática hoje chama-se dinheiro, recursos financeiros para ajudar os países a implementar tudo que eles precisam fazer, inclusive conservação de vegetação nativa e restauração. Acho que recursos financeiros continuará sendo o elefante na sala da agenda climática, não só em Dubai, mas já é um problemão e vai continuar sendo nos próximos anos. E aí, de que forma que Brasil e os outros países da Amazônia podem cooperar e buscar suporte para ajudar a conservação da Amazônia, como todo mundo desenvolvido, por exemplo, demanda. Sim. Então, acho que é importante do ponto de vista na linha das coalizões que tem lá na Convenção do Clima, de ter a coalizão dos países amazônicos, e aí você vai pegar o Congo e os países africanos, Correto. por conta das florestas que tem lá também, a Indonésia, para reforçar essa pauta. Esse é o grande questionamento. Obrigada, viu, Rodrigo, pela sua participação aqui no Mercado e Companhia. Excelente tarde para você. Até a próxima. Obrigado, igualmente. Um abraço.